Ai, meu Deus, o que é isso? Sai daqui, Satanás. O que vocês acham dessas nuvenzinhas? Maravilhosas, né? Pessoal, vamos lá. Sociologia do trabalho. Olha aqui a palavra, o foco nosso aqui, ó. Trabalho, ó. Trabalho. O que significa esse trabalho? Uma coisa que a gente tem que guardar desde já. Toda vez que o ser humano dá um sentido e um significado para a natureza, ele realiza um trabalho. Tá? Então, normalmente, de que forma que nós realizamos trabalho? Extraindo algo da natureza, transformando esse algo e criando produtos que são essenciais para a nossa sobrevivência. Tá? Inclusive, lá na Grécia Antiga, já se dizia isso, que o ser humano ele é um homem diferente. Por quê? Porque ele consegue, a partir da natureza, criar objetos que suprem a sua necessidade humana. O Fábio, numa das primeiras aulas dele, Fábio Costa, deve ter falado para vocês sobre o momento, né, da passagem lá o homem totalmente cru e o momento que ele passa para a pedra lascada. Ele chegou a falar isso para vocês? Normalmente tem isso na introdução de história. Esse momento que ele passa para a pedra lascada é muito importante para a história do homem, porque a partir de então ele começa a agir sobre a natureza. E aí ele começa a dar significado à natureza, ele passa a dar sentido às coisas que ele cria, justamente para suprir suas necessidades. Então isso tudo tem a ver com o trabalho. Acontece que ao longo dos anos o ser humano aperfeiçoou a sua forma de trabalhar, né? Então nós criamos sistemas de trabalho. Nós criamos sistemas de trabalho. Esse é um ponto interessante da história do homem, né? A forma como o homem se desenvolve e cria seus próprios sistemas de produção. E aqui a gente fala a princípio de trabalho. E na Grécia Antiga, gente, trabalho, a gente vai começar aqui, por exemplo, eu vou ver alguns exemplos apenas, né? Vamos ver, por exemplo, na Grécia Antiga. Como que era o trabalho, como era visto o trabalho na Grécia Antiga. A palavra trabalho vem de tripalium, lá da Grécia. E tripalium, gente, era um objeto de tortura. Então você vê, né? Por isso que a gente fala assim, olha, nós vamos agora tomar uma cerveja ou vamos trabalhar? Qual que você prefere? Vamos tomar uma cerveja, não é? Esse negócio de Walking Dead, essas coisas tá pegando, né? Tá ficando todo mundo meio zumbi agora. Vocês estão tudo assim, apáticos. Vocês tratam de fazer uma expressão aí, sem cara de X, hein? Então, gente, quando a gente fala na Grécia Antiga, tripalium, né? Um objeto de tortura e tudo mais. A conotação não é muito boa para a palavra trabalho. Agora, eu consigo identificar um sistema de trabalho na Grécia Antiga, que era basicamente a partir da escravidão. Era um sistema de escravidão, né? Em que eu tinha a escravidão associada ao trabalho. Ou seja, as pessoas que tinham propriedades, as pessoas que tinham posses, as pessoas que estavam num nível hierárquico bom da sociedade, não trabalhavam. Quem trabalhava era o escravo. Assim também aconteceu em boa parte da história de Roma. E não é algo muito bom para a sociedade, porque aliás, para a palavra trabalho, porque nesse primeiro momento o trabalho não dignifica. Tá? Nós vamos ter dois períodos da história. Um período em que trabalho é algo vergonhoso, o trabalho não é algo legal, é algo que realmente constrange a pessoa, e num outro que o trabalho dignifica. É isso que a gente vai ver durante essa evolução aqui. Então, na Grécia Antiga, eu tenho um sistema de trabalho muito voltado para o sistema escravista, para a questão da escravidão. Nós tivemos, por exemplo, na Idade Média, pessoal, no sistema feudal. Ó, como que funcionava, né, no sistema feudal? Para a gente ter uma ideia aqui. No sistema feudal, eu já não tenho escravidão. Eu tenho escravidão, pessoal? Não, eu tenho agora o que? Servidão, não é? Agora nós temos um processo de servidão.
E nesse processo de servidão, o que vai acontecer é que o servo ele está ali sendo protegido pelo senhor feudal. Essa é a história, é o que a história nos conta, não é? E ele trabalha em troca. Trabalha e oferece produtos in natura para o seu senhor. Mas ele pode sair da terra? O senhor feudal pode largar a terra? Não, ele não pode largar a terra. Tá? Uma das questões, uma das espécies de contrato que nós temos no momento ali do sistema feudal é esse. O servo ele não é escravo, ele não é coisa, ele não pode ser vendido, ele não pode ser comercializado, só que ele também não pode largar a terra do senhor, ele tem que ficar ali trabalhando para o senhor, porque é um contrato e isso é baseado numa espécie de uma honra da época, e que o senhor feudal fazia questão. Quanto mais servos ele tivesse trabalhando para ele, melhor era a sua situação, não apenas econômica, como também política. Apesar de não existir moeda na época, né? A economia é amonetária, nós não temos muito a presença de moeda na época do sistema feudal. E essa servidão, então, ela é baseada em quê? Na produção e na troca de produtos in natura, né? Então o trabalho ele está aqui, ó. Produtos in natura, em espécie, que são objetos de troca. Mas é um modelo de trabalho também, é uma forma de se estabelecer um sistema de trabalho. Isso aqui são apenas exemplos, tá, gente? Só exemplo. O que nos interessa mesmo, ó, o que realmente nos interessa dessa parte de trabalho é a forma como o sistema capitalista criou, né? Aqui, ó, sistema capitalista. O que nós temos aqui agora de importante? O sistema capitalista, gente, é aquele sistema que almeja o quê? O lucro, não é? Ah lá, lucro. Então, toda vez que o indivíduo agir sobre o meio para produzir, para construir alguma coisa, é para comercializar e a partir daquilo gerar o lucro. Agora, no sistema capitalista também prevalece o liberalismo. E no sistema, no liberalismo, não é o Estado que define as regras do mercado, não é o Estado que define as regras que dizem respeito ao trabalho em si e tudo mais. São as regras do mercado que prevalecem, né? Então, prevalecem as regras do mercado. E prevalecendo as regras do mercado, nós vamos falar, por exemplo, em lei da oferta, ó. Lei da demanda. Exemplos. Quer ver? Esse giz aqui, se eu falar para vocês que esse giz aqui custa, esse pedacinho de giz aqui, ó, vamos supor que ele custe R$10, porque eu já peguei nele, né, e tal. Então ele custa R$10, pessoal. O que faz esse giz custar R$10? Vamos supor que uma celebridade, fala alguém aí, meninas. Para mim, se a Natalie Portman tivesse beijado esse giz, eu compraria esse giz por R$100, esse pedacinho aqui. Tá? Se ela tivesse encostado aos lábios. Por quê? Porque só tenho esse giz aqui beijado pela Natalie Portman, não é? Só esse aqui. Isso é uma espécie de regra que o mercado cria, é a lei da escassez. Aquilo que eu tenho menos disponível custa mais. Aquilo que eu tenho muito disponível custa menos. Mas não é o Estado, não foi o Estado, não fui eu, não fomos nós que criamos esse estabelamento de preços. São as regras do mercado. Ele por si só cria suas próprias regras, suas próprias leis. E consequentemente, o trabalho passa a ser influenciado por isso também. O trabalho humano passa a ser influenciado pelas regras do mercado. Tá? Então, aqui é um exemplo também. Um outro detalhe desse sistema capitalista é que o trabalho vai acabar estruturando a sociedade de classes. Então, eu tenho lá quem mais se apropria da riqueza, faz parte de uma determinada classe social. Quem menos se apropria faz parte de uma outra classe social. Agora, aqui é engraçado, né? Eu posso dizer assim, ó, é rico quem trabalha mais, é pobre quem trabalha menos? Não. Na verdade, não é essa a questão. A questão é a seguinte, quem melhor se apropria dos bens e dos fatores de produção ganha mais,
dinheiro. Quem menos se apropria dos bens e dos fatores de produção ganha menos dinheiro e se posiciona em uma camada inferior da sociedade. Então a sociedade de classes é típico também, a gente vai ver isso. O Marx vai deixar muito claro o posicionamento dele sobre essa sociedade de classes e a relação com o trabalho. Agora, o que tem que ficar muito claro para a gente foi aquilo que eu introduzi. Nós temos aí um divisor de águas, tá, na história. Nós temos sociedades que gostam do trabalho, que se sentem dignas em realizar um trabalho, e nós temos sociedades que se sentem envergonhadas em realizar um determinado trabalho. Tá? No Brasil, predominou por muitos anos a aristocracia não gostar de trabalhar. Por isso que, normalmente, o trabalho digno vai ser aquele dentro de um escritório, aquele que eu faço o menor esforço possível e ganho mais por ele. Já numa sociedade como os Estados Unidos, você vê o povo lá tudo carpindo, né, cuidando da própria casa, não tem essa coisa de ter empregado doméstico e tudo mais, porque eles valorizam muito o trabalho dignifica. Isso é uma questão cultural, tá bom? Bom, mas vamos lá, vamos ver os clássicos, os 3 porquinhos. Vamos ver o que os clássicos dizem disso tudo. Vocês conhecem esses 3? Conhecem, não é? Vamos começar então pelo Marx. Karl Marx. O Marx, pessoal, ele vai criticar o capitalismo e o liberalismo, tá? Por quê? Porque dentro do liberalismo eu tenho as ideias aqui de liberdade e de igualdade, ó. Isso aqui é um ponto fundamental dos textos do Marx. Olha lá, liberdade e igualdade. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que quando o mercado está livre das imposições do Estado, quando o mercado está livre das imposições do Estado, ou seja, o capitalismo e o liberalismo estão andando juntos, prevalece a liberdade do indivíduo e a igualdade. Por que liberdade? Porque o indivíduo pode trabalhar onde ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode escolher o que ele quiser. Ah, se ele quer trabalhar na indústria, se ele quer ser camponês, ele tem liberdade para isso. O Estado dá essa liberdade para ele. Bem, liberalismo. E igualdade. Igualdade porque as regras do mercado são iguais para todo mundo. Então, se eu tenho a regra, a lei da oferta, a lei da demanda, apropriação de bens, de fatores de produção, isso é igual para todo mundo, não muda. Então, dentro desse mercado em uma situação de liberalismo, eu tenho mais justiça. Só que o Marx vai falar que não é bem assim. Eu não tenho nem liberdade, para o Marx eu não tenho nem igualdade. E por que não teríamos nem liberdade nem igualdade? Pelo seguinte, a sociedade para o Marx ela está muito bem construída da seguinte forma, muito bem estruturada da seguinte forma, a luta de classes. Então o sistema capitalista trouxe, na verdade, a luta de classes, em que de um lado eu tenho o burguês, e de outro lado eu tenho o proletário. Tudo bem? Então eu já saio da frente. Então de um lado eu tenho o burguês aqui, de outro lado eu tenho o proletário. Bom, por que nessa relação não há igualdade, segundo Marx? E por que não há liberdade? Por uma questão muito simples, pessoal. Ó, letrinha A e letrinha B, tá? Letrinha A e letrinha B, tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Letrinha A, o burguês. O burguês é detentor da propriedade privada. Agora, quando eu falo em propriedade privada, a gente pode incluir outros fatores de produção também. A propriedade física, a máquina, o capital, o pedaço de terra, a matéria-prima. Tá? Então, ele tem condições de dominar o mercado. Então, ele tem maiores poderes para dominar o mercado. Ele é detentor da propriedade privada. Vale dizer ali, fatores de produção em geral. Agora, e o proletário, pessoal? O que o proletário tem? O proletário só tem a sua força física. Olha lá. Só tem a sua força física, mais nada. E se ele só tem a sua força física, eu pergunto para você, quem vai definir o salário, quem vai definir o quanto pagar para esse proletário? É o burguês que define, pessoal. Então aqui, ó,
Ó, força física submete-se à oferta salarial do burguês. Bom, isso aqui dentro da sociologia tradicional. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui dentro da sociologia tradicional, regra de mercado. Quer ver regra de mercado? Vinícius, e hoje isso ainda acontece? Vamos fazer uma análise aqui, pessoal. Ó, vou colocar um amarelo aqui também, tá? Branco, vermelho, amarelo, quadro verde, ó. Para colorir um pouco mais a nossa vida, tá? Então, vamos fazer uma análise aqui. Vamos supor que o proletário fala assim, olha, burguês, eu não quero trabalhar para você, tá bom? Não quero trabalhar para você. Não, o que eu estou ouvindo? Eu não quero trabalhar para você. Seu crápula, seu indecente, essa proposta não é legal. Aí o que o burguês vai falar? Você não é obrigado. Olha aqui a regra do mercado, ó, liberdade. Eu chamo outro. Agora, se ele não se sujeitar, o que ele vai fazer para sobreviver nesse mercado capitalista? Tem alguma outra situação? Não tem. O Marx não vê outra situação. Ou ele oferece e sobrevive, a mão de obra e aceita o salário, ou ele não sobrevive. Então também não tem igualdade, tá bom? Mas vamos pensar isso no que diz respeito às regras de mercado, pessoal. Professor no Brasil ganha muito ou ganha pouco? Ganha pouco. Por quê? Porque tem muito professor. Tem muito professor, gente. Quanto eu quero pagar para um professor? Pouquinho, porque se eu não quiser, o outro quer. Tem muito. Está saindo professor para tudo quanto é canto. Agora, quanto eu quero pagar dentro da classe professores? Eu tenho o pedagogo e tenho o professor de física. Qual deles recebe menos normalmente? Numa proposta privada, o pedagogo está recebendo menos. Por quê? Tem muito mais pedagogo do que físicos. Então, nós valemos no mercado pela nossa raridade. É assim que é o mercado. Eu ganho pouco. Por que você ganha pouco? Porque você é comum, você é igual a todo mundo. Se você for uma mão de obra que é rara, lei da escassez. Tudo que é raro vale muito. Então, eu tenho que me especificar naquilo que tem menos no mercado. O Marx não estava errado. As leis do mercado estão, de certa forma, regendo, inclusive, as relações de trabalho. Tudo bem? Então, eu tenho como saber se eu vou valer pouco ou não. Acontece que aqui, essa pessoa, esse trabalhador, só tem uma opção, trabalhar na fábrica. Ele é um proletário. E hoje? Hoje nós chamamos os profissionais de capital humano, capital intelectual, aquele que pensa. E aí você se valoriza conforme você tiver mais criatividade e maior capacidade intelectual. Bom, pessoal, um instituto que vai sair disso aí é chamado pelo Marx de mais-valia. Olha lá, ó. Mais-valia. Vejam comigo o seguinte. Quando o proletário é contratado para trabalhar, ele é contratado para trabalhar, vamos supor, 8 horas, ou 10 horas, ou até mesmo 12 horas. O Marx vai dizer o seguinte, que se o proletário trabalhar 6 horas por dia, já paga o custo do burguês, já se paga e já, inclusive, dá um lucro razoável para o burguês. Mas o burguês está contente com esse lucro razoável? Não, ele quer lucro sobre lucro. Então, ele aumenta as horas. Logo, se ele trabalhasse 6 horas, ele já iria conseguir sanar os custos. Só que ele trabalha 10. Aqui eu não sobro aqui mais dinheiro? Isso é uma mais-valia, é o excedente, é aquilo que eu exploro a mais o trabalhador. É o que eu exploro a mais esse trabalhador. Então, esse trabalhador, ele obviamente que está dando mais lucro do que recebendo, até porque em uma conta tradicional, se o meu custo, por exemplo, eu sou marceneiro, o meu custo é de 1.000 por mês, então eu produzindo 2 mesas, trabalhando 6 horas por dia, eu vou lá, confecciono as 2 mesas, vende, tem os 1.000, tem ali Prolabore, tem uma série de custos. Só que ele faz eu trabalhar mais, eu coloco 4 mesas no mercado, ele vai me dar
uma daquelas mesas pelo que eu trabalhei? Não. Vai me pagar hora extra? Não vai. Nesse sistema, não. Por que nesse sistema, não? Porque naquele momento, entre os séculos XVIII, XIX e começo do século XX, o trabalhador não tem garantias, não tem direitos, não tem CLT, não tem nada disso. Tá bom? Então, não há que se falar em ganhar mais por produzir mais. Eu tenho uma mais-valia absoluta e eu tenho também uma mais-valia relativa. Ó. Mais-valia absoluta. Mais-valia absoluta. O indivíduo trabalha mais horas, rende mais e não recebe por aquilo. Tá? Então, simplesmente aumentar a carga horária do trabalhador é mais-valia absoluta. Mais-valia relativa está ligado à questão tecnológica. Por exemplo, eu coloco uma máquina, o indivíduo convive com aquela máquina e a máquina desvaloriza o trabalho do trabalhador. Lembre-se que a máquina ela vai desvalorizar o trabalho do indivíduo, porque ele fica o quê? Ele continua trabalhando, ele tem um papel muitas vezes secundário na empresa, ele não é valorizado e agora ele ainda pode ser substituído por uma máquina. Então você guarda lá. Não sei se cobraria uma questão, isso aqui é até muito específico. Tá? Mais-valia absoluta, aumento de carga horária de trabalho, relativa à inclusão de máquinas no processo de trabalho, tá bom? De mecanização. Pessoal, um outro detalhe que a gente tem que ver aqui importante do Marx é a questão da alienação. Ó. Alienação. Mocinhas, Isabela, você sabe fazer crochê? Sabe? Que belezinha. Vamos supor que você resolveu fazer uma blusa, tá? Você fala assim, nossa, eu tenho mãos perfeitas, eu vou começar a fazer blusas, confeccionar e vou vender. Tudo bem? Aí o que a Isabela pensou? Ela pensou assim, ó. Ela pensou o tamanho da blusa, a cor da blusa, como ela vai fazer, quanto tempo ela vai demorar para fazer. Ela pensou, gente, para quem ela vai vender e quanto ela vai ganhar nessa blusa. Por quê? Porque ela é o fator de produção. Toda a produção está centrada nela, na Isabela. Agora, na condição de proletário, o trabalhador é só mais um na fábrica, não é? Então o trabalhador está dentro de um processo de trabalho. Ele define qual vai ser o produto? Ele define a cor do produto? Ele define quanto vai ser cobrado por esse produto? Ele nem reconhece o produto lá na frente. O produto passa para ele de um jeito e depois vai passando por outras pessoas, vai se transformando. Quando chegar lá no final, ele nem sabe que produto é esse. Isso é o que se chama de alienação do trabalhador. Então eu acho que nesse caso é bom a gente colocar a definição. Coloquem aí. Alienação. O processo de produção industrial, tira do trabalhador, o processo de produção industrial tira do trabalhador toda a autonomia, quanto ao produto final, vírgula, tornando-o apenas parte de um processo. Tornando-o quem é esse O aí, gente? Esse O é o trabalhador, não é? Tornando-o apenas parte de um processo. Ponto. No momento em que ele só é parte de um processo, ele não precisa decidir, ele não precisa influenciar, ele não precisa determinar. Então ele está alienado. Tudo bem? E a alienação tem como principal prejuízo para o indivíduo na sua condição de trabalhador a falta de criatividade. Então a queda
na criatividade. Então, a alienação vai ter como consequência queda na criatividade do indivíduo, queda na autonomia, queda na satisfação como profissional. Dentre outros aqui. Então, a alienação não é algo bom. O Marx combate a alienação, né? Ele é um processo que vai realmente tornar o trabalhador inerte e desmotivado para a vida. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha agora no que fala o Durkheim, Émile Durkheim, sobre essa questão do indivíduo, do trabalho, da sociedade. Émile Durkheim, francês, positivista, não é? Vocês se lembram qual é o objeto de estudo do Émile Durkheim, pessoal? Isso, os fatos sociais. Gente, Émile Durkheim, vamos lá. Vamos lá. Isabela, você tira essa cara de sono, hein? Quem mais? Vocês duas aí atrás também, ó. Os brother também, viu? Quero ver ninguém com sono aqui. Gente, o Durkheim, ele vai pensar o seguinte, ó, vejam comigo aqui, ele é um positivista, tá? Se ele é um positivista, lembra daquela ideia da ordem, do progresso? Ele acredita nisso. O ideal de sociedade é a sociedade em harmonia. Só que olha o que vai acontecer. Num primeiro momento, eu tenho o camponês. Como que é a vida do camponês, gente? Muito diferente da vida já no momento de industrialização. Esse camponês, de repente, se vê proletário. Ou seja, ele percebe que naquele meio dele ocorrem mudanças e que ele não tem mais aquela vida rural, aquela vida camponesa. Ele está diante agora de novos processos de produção, uma vida diferente, que inclusive influencia a questão dos fatos sociais. Esse proletário aqui, ou seja, esse indivíduo, apesar de mudar a classificação dele na sociedade, ele é o mesmo indivíduo, ele se encontra despreparado para esse novo modelo de vida. E se ele está despreparado, o Durkheim vai dizer que ele está em estado de anomia. Ele não compreende muito bem os novos processos. E aqui o que você tem que guardar, pessoal, para a prova, que é um diferencial muito grande teu e do teu concorrente, que provavelmente não vai lembrar disso, é que é o seguinte: nesse processo de evolução de uma vida rural para uma vida urbana, de um padrão social para um outro padrão social mais agitado, de produção e tudo mais, isso aqui, esse impacto na vida, gera o despreparo, que gera a anomia, que vai gerar muitas vezes o desinteresse do indivíduo pela sociedade. Agora eu pergunto, tem como uma sociedade se organizar se o indivíduo está desinteressado por ela? Não, disseram todos felizes e contentes, não é? Então não tem como. Só que vejam o seguinte, vamos comparar o Marx com o Durkheim? O Marx já dizia o seguinte, o indivíduo está descontente por quê? Porque ele está vendo que o burguês tem mais direitos, o burguês domina, o burguês está enriquecendo e ele não consegue se desenvolver. Por isso, existe uma luta de classes e quem tem que ganhar espaço e lutar pela sua dignidade? O trabalhador, proletário. O Durkheim não, o Durkheim é mais passivo, ele é mais sossegado. O Durkheim vai falar o seguinte, é normal que exista um período de despreparo do indivíduo e de anomia, e esse momento ocorre em momentos de transição, quando a sociedade passa por processos de transição e desenvolvimento. Mas que ao longo do tempo o indivíduo tende a se ajustar ao novo processo e a sociedade volta então a se organizar. Tudo bem? Escrevam isso aí então. Eu vou ditar. Para Durkheim,
para Durkheim, os momentos de transição social geram desequilíbrio. Os momentos de transição social geram desequilíbrio, desconfiança, e anomia nos indivíduos. Os quais, no entanto, tendem a compreender o novo sistema, e se reorganizarem, na sociedade. Ponto. Pessoal, então aqui tudo bem, beleza. Aí o Durkheim ainda vai fazer a seguinte análise, ó. Ele entende que a sociedade está ligada, os indivíduos estão ligados entre si por laços que ele chama de solidariedade, tá? Opa, errei. Solidariedade. Então eu tenho uma solidariedade mecânica, tá? E eu tenho uma solidariedade orgânica. É possível reconhecer esses dois modelos de solidariedade na sociedade, tá? Uma solidariedade mecânica e uma solidariedade orgânica. Letrinha A e letrinha B. Na solidariedade mecânica, o indivíduo se reconhece como parte do grupo. Então, ó, indivíduo se reconhece, vou colocar aqui, ligado a um determinado grupo. Família, grupo social. Quer ver? Se eu falar para você assim, olha, tá correndo ali na rua um indivíduo com uma tanguinha, descalço, sem camiseta, um cocar na cabeça, um arco e uma flecha na mão. Quem é ele? É o índio, não é? Pelas características que eu passei, eu liguei ele ao grupo ao qual ele pertence. Mas eu sei, se eu perguntar qual a profissão desse índio, você sabe? Se ele é médico, se ele é engenheiro, se ele não é nada, não sei. Então, essa é a ideia da solidariedade mecânica. Eu reconheço o indivíduo ligado a um determinado grupo, a uma família. Por exemplo, quando eu falo meu sobrenome, consequentemente eu estou falando, eu pertenço a uma família, a um determinado grupo. Tá? Mas eu em si, na sociedade, eu ainda não me localizei aqui, nesse momento. A solidariedade mecânica ela é mais intensa, pessoal, em sociedades primitivas, tá? Ou em sociedades de estágios menos avançados. Então, sociedades primitivas, ó. Então, é onde predomina a solidariedade mecânica. O reconhecimento do indivíduo por pertencer a um determinado grupo. Agora, vejam o seguinte. Para o Durkheim, conforme a sociedade se tornou mais complexa a partir das relações de trabalho, houve uma divisão do trabalho. Então, nós passamos por um processo de divisão do trabalho. E agora, pessoal, prevalece na sociedade capitalista, por exemplo, as sociedades mais complexas, a solidariedade
orgânica em que o indivíduo é reconhecido pela função que exerce na sociedade. Então, o indivíduo é reconhecido pela função que ele exerce na sociedade. E o mais interessante, pessoal, para o Durkheim, a solidariedade orgânica ela é extremamente importante, porque vejam, eu tenho, por exemplo, necessidades, não tenho? N necessidades no mundo complexo como o nosso. Uma das necessidades que eu tenho é, por exemplo, de cortar o cabelo. Eu vou onde para cortar o cabelo? Em um cabeleireiro. Daí eu pergunto assim, fulano, qual é a sua função na sociedade? Eu sou cabeleireiro. E por que eu digo que é uma função dele? Porque ele atende necessidades de outras pessoas, ou seja, ele está ligado às outras pessoas por uma solidariedade orgânica. Só que, na verdade, a solidariedade orgânica ela nos remete ao individualismo, ó. Porque eu não preciso mais, a partir dela, pertencer a um grupo. Vale o que eu faço na sociedade. Individualismo, ou seja, eu me sustento a partir da minha atividade, a partir da minha profissão. Então, cada indivíduo passa a ter a sua função e, assim, a sua importância na sociedade, tá bom? Vejam que se aqui eu tenho um predomínio de solidariedade mecânica na sociedade primitiva, eu tenho um predomínio de solidariedade orgânica em sociedades mais avançadas. Quanto mais avançada for a minha sociedade, mais divisão do trabalho eu vou ter, tá bom? Pessoal, que horas são, por favor? 2 minutos para as 11? É? Já? Tudo isso? Oh, meu Deus do céu! Então, gente, seguinte, ó, sorte que deu para falar o mais importante do Durkheim, tá? Eu vou seguir na próxima aula com vocês. Nós vamos falar da ética protestante e o espírito do capitalismo segundo o Maximiliano Weber, tá bom? Então, bom descanso para vocês. Até a próxima aula.